Agora, onde fica muito interessante é quando chegamos aos versículos 40 e 45, e eu acho que este é provavelmente um dos versículos mais controversos de todo o livro de Daniel. Vocês concordam? Então, no versículo 40, temos um ponto de transição muito importante, e há algum ponto-chave neste versículo, no verso 40. Vamos nos concentrar nos versículos 40, 44 e 45 nesse estudo. Nos versos 40, a primeira coisa que você lê é um marcador de tempo, é como um carimbo de tempo ou uma marca de caminho, e diz, e no tempo do fim, certo? E esse não é o fim dos tempos, porque as pessoas pensam que é como em algum momento no fim dos tempos. Então, pode ser este ano, pode ser no ano passado, pode ser qualquer época, mas na verdade é um ano muito específico. Sim, exatamente. E há marcadores de caminho ao longo de todo o capítulo 11 que nos ajudarão a descobrir onde estamos e de onde precisamos seguir em frente. E quando você chega até aqui, o verso 40 diz: agora e no tempo do fim. Então precisamos entender que tempo é esse, onde podemos encontrar a resposta para que tenhamos uma data. Então, se formos a Daniel 12, a Bíblia nos fornece uma resposta para o que é o tempo do fim. E começarei no verso 6, Daniel 12, verso 6. E alguém disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo faltará para o fim destas maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a mão direita e a mão esquerda para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que isso seria por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando ele tiver terminado de dispersar o poder do povo santo, todas essas coisas serão consumadas. Verso 8. E eu ouvi, mas não entendi. Então eu disse: ó meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque as palavras estão fechadas e seladas. Esta é a nossa palavra para o tempo do fim. Então, o tempo do fim está conectado com este período de tempo, tempos e metade de um tempo. E essa frase, tempo, tempos e metade de um tempo, é sinônimo de 42 meses ou 1260 anos de supremacia papal. E sabemos pela história, novamente, que este período terminou no ano de 1798. Então, quando estamos olhando para o tempo do fim, 1798 deve ser a nossa resposta para isso. Absolutamente. Isso realmente é muito importante para nós, para que possamos encontrar isso. E isso, na verdade, você sabe, se conecta com as regras de Miller, porque Miller foi o primeiro ou uma das primeiras pessoas a entender Daniel e Apocalipse. E isso foi somente depois de 1798, onde ele foi capaz de encontrar essas respostas. Porque o livro estava aberto. Estava aberto naquele momento, ainda estávamos naquele período de escuridão em que ninguém realmente entendia, e então Deus usou Miller para desvendar essas escrituras depois de 1798. Sim, então agora, ok, temos os 1260 anos. Então, agora que temos esse período, a maioria das pessoas que estudam a revelação de Daniel entendem a profecia dos 1260 anos. E este foi o período papal de 538 a 1798. Então, com isso em contexto, no final dos 1260 anos, sendo o tempo do fim, isso significa que 1798 é o tempo do fim, o que por sua vez significa que Daniel capítulo 11, verso 40 está acontecendo em que ano? 1798. Com certeza. Então vamos ler o versículo 40. E no tempo do fim, 1798, o rei do sul o atacará, e o rei do norte virá contra ele como um redemoinho, com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e ele entrará nas terras, e inundará e passará. Então o que vemos aqui? Bem, vemos guerra e digamos que há apenas dois jogadores, o Rei do Norte e o Rei do Sul, mas se você realmente analisar os versos, poderá ver que há o Rei do Sul empurrando-o e o Rei do Norte empurrando-o como um redemoinho.
E o reino seria o poder que acabamos de discutir. E quando foi a mudança de poder em Daniel 11? Bem, aconteceu no verso 36, porque toda vez que diz, faça conforme a sua vontade, há uma mudança de poder. Vimos isso no início de Daniel 11, eu acredito. Onde foi isso? Na Medo-Pérsia. Sim, em Daniel 11, no verso 4 e 5. Sim. Verso 3: Um rei poderoso se levantará e governará com grande domínio e fará conforme a sua vontade. E isso significa que o próximo poder assumiu, e isso acontece novamente em Daniel 8 também. Então, toda vez que lemos isso, sabemos que há uma mudança de poder. Eu quase acho que deveríamos ler de forma um pouco diferente. Deveríamos ler faça conforme a sua vontade, certo? É porque enfatiza que ele está fazendo do novo homem. Sim, a vontade do novo homem. E então, no verso 36, vimos uma mudança de poder, e nenhuma outra mudança ocorreu. Então, quando chegamos ao 40, ainda temos este primeiro homem governando, e agora o rei do norte e o rei do sul o pressionam. E outra razão pela qual sabemos que há uma mudança de poder no versículo 36 é porque Daniel capítulo 11 tem uma tendência. Começa falando sobre a Grécia e, eventualmente, se você continuar lendo o capítulo, a Grécia foi conquistada por Roma pagã. Então a história se torna sobre Roma pagã. E então, eventualmente, Roma pagã é conquistada por Roma papal. Então a história se torna sobre Roma papal, mas então pulamos para o verso 35 e diz, e alguns deles entenderam, cairá para prová-los, purificá-los e embranquecê-los até o tempo do fim, 1798, porque ainda é para um tempo determinado. Então vemos o fim da supremacia papal no versículo 35, o que significa que o poder no versículo 36 tem que ser outro poder, o poder que conquistou Roma papal. Então os versos 36 e 39 falam sobre a França. Então chegamos ao versículo 40. Porque foi a França que deu o golpe da ferida mortal em 1798. Sim, então devemos esperar uma guerra entre a França, o rei do norte e o rei do sul, no verso 40. Há 3 jogadores e não 2. E só quero enfatizar que o texto não chama a França de o rei do norte, diz apenas que ele é o próximo poder, o próximo rei, um rei que está governando. Então, no versículo 40, ele apresenta o norte e o sul atacando a França. E também menciona Roma pagã ou Roma papal como rei do norte. Não, não é. De fato, a Roma pagã era chamada de ladrões do teu povo. Isso se conecta ao que estamos vendo em Daniel 8, porque o chifre pequeno veio do oeste. É por isso que ele não pode ser o rei do norte, pois veio da Macedônia, a parte ocidental do Império Grego. E, na verdade, em um dos antigos mapas adventistas e mileritas, eles tinham uma imagem da cabeça do bode e do chifre que ficava no oeste, o chifre da Macedônia, de onde o chifre pequeno estava saindo. Então eles entenderam que o papado e Roma vinham do ocidente, não era o rei do norte. O que eu amo na Bíblia é que a história e a profecia concordam. Você não precisa forçar suas próprias ideias na palavra de Deus ou tentar encaixar uma profecia que não se encaixa na Bíblia em algo que está escrito. Cada palavra deve ter seu significado apropriado, e isso acontece e continuará acontecendo se você encontrar a interpretação correta. Absolutamente. Então, agora, se continuarmos no versículo 40, veremos este rei do sul, vemos este rei do norte, e como você disse, vemos algo em 1798 com uma guerra. Uma guerra de 3 vias. Um rei do norte, que norte, de acordo com Daniel 8 e os versículos iniciais de 11, que são as 4 áreas do Império Grego. Correto. Então o rei do norte é o rei da parte norte do Império Grego, e o rei do sul é a parte sul do Império Grego.
Porque em nenhum lugar do capítulo ele nos dá novas coordenadas, não nos dá outro mapa que diga que isso aconteceu e foi para o norte, sul, leste ou oeste, nunca. E o norte agora é um norte diferente. Correto, ele sempre nos deu apenas uma coordenada e essas coordenadas permaneceram as mesmas dos capítulos anteriores de Daniel também. Isso nunca mudou, então sempre temos exatamente o mesmo ponto central, que é Jerusalém, e depois temos o norte, sul, leste e oeste. Certo, então quando se diz que há um rei do norte, ele virá contra ele como um redemoinho. Qual era o local onde ficava parte do norte do Império Grego? Selúcas, que geograficamente se pode apontar é a Turquia. Então, esta é Constantinopla. Esta é a parte norte do Império Grego. E o sul é onde ficava a parte sul do Império Grego, Egito. Certo? Então, isso é realmente muito simples, não precisamos complicar muito isso. Não, de jeito nenhum. Então, agora sabemos que a parte norte do Império Grego é a Turquia, ou a área da Turquia, e o sul é o Egito, e o outro é a França. Tudo o que precisamos fazer é ir ao Google, e farei isso ao vivo no vídeo aqui. Vamos ao Google e digitar França, Turquia, Egito, Guerra de 1798. E se formos lá, se rolarmos a tela para baixo, bem aqui, vocês podem ver a Batalha das Pirâmides. A Batalha das Pirâmides, de 21 de julho de 1798. É incrível. Você literalmente não é preciso esforçar-se para entender Daniel 11, quando você o entende literalmente. Amém. Mesmo no primeiro que você acessou, o primeiro que você viu, a Wikipédia, se você clicasse, você também veria que o nome da guerra, no segundo parágrafo, é Batalha das Pirâmides. Então, é super claro e está em todas as fontes da história. E é exatamente isso que dizem as regras de Miller. A regra número 13 diz que a história e a profecia devem concordar, e quando vemos nessa guerra tripla, que foi exatamente o que aconteceu entre a França, a Turquia e o Egito, e as regras de Miller dizem que, na regra número 13, que se isso realmente acontecer e tivermos um cumprimento histórico literal para isso, então saberemos que temos o verdadeiro entendimento dessa profecia. Sim, cada letra se cumpre exatamente como a profecia descreve. Você sabe que está certo. Deus não permitiria que uma profecia se cumprisse e fosse algo errado. Agora, antes de terminarmos o verso 40, eu gostaria de abordar algumas coisas rapidamente relacionadas a esta guerra. E temos mais alguns descritores disso aqui. E vou pular para a segunda metade do verso 40. E diz, com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Então, isso realmente aconteceu? E a resposta é sim. E se vemos na tela aqui, eles realmente tinham essas carruagens. Eram carros de canhão, e eles os puxavam com cavalos. Então, agora que vemos que isso está acontecendo literalmente e está acontecendo exatamente como a Bíblia diz, gostaria de pular para o versículo 40, porque é disso que estamos falando agora. Mas as notícias do Oriente e do Norte o perturbarão, portanto ele sairá com grande fúria para destruir e exterminar completamente a muitos. Agora, a palavra tidings também pode ser traduzida como notícias, de acordo com o dicionário de Webster de 1828. Então também pode ler, mas notícias do leste e do norte o perturbarão. E agora precisamos esclarecer neste ponto, é aquele que se dirige ao rei do norte, porque o rei do norte saiu vitorioso e ele se tornou o próximo jogador central. Então essas notícias vindas do leste e do norte perturbam o rei do norte, ou a Turquia, porque essa é a parte do norte do Império Grego atualmente, e essa é a Turquia.
Então, estamos procurando notícias do leste e quem e onde determinamos que leste era? A leste fica o Irã. Irã, porque o leste era originalmente a antiga Pérsia, que hoje é o Irã. Então, estamos procurando notícias do Irã, ou notícias do Irã, e também notícias do norte, do rei do norte, agora. Isso pode parecer um pouco estranho para algumas pessoas, mas se você conversar com alguém no Texas e eles dizem, no norte, e eles podem estar falando de Dakota do Norte ou Dakota do Sul, mas para nós é o sul. Estamos ao norte do norte. E depois ao norte de nós. Conhecemos algumas pessoas ao norte de nós, cerca de 3.000 quilômetros ao norte de nós. E então a razão pela qual o norte não é totalmente norte é porque é a parte do Império Grego, certo? Então é lá que fica Constantinopla e a Turquia. Então o que diretamente ao norte da Turquia? Rússia. Então agora releiam esse verso. Mas notícias, ou notícias vindas do leste, do Irã e do norte, da Rússia, o perturbarão, falando do rei do norte, a Turquia. Turquia, ok. Agora, por causa dessa notícia, o que vai acontecer? Portanto, por causa disto, poderíamos dizer que ele, o rei do norte, sairá com grande fúria para destruir e exterminar completamente a muitos. Então, se virmos notícias de guerra do Irã e notícias da Rússia, isso vai incomodar ou agitar a Turquia. Agora, vemos isso agora? Sim, a resposta é 100% que sim. Sim, vemos que o Irã está obviamente envolvido ativamente em uma guerra e acabamos de ver o noticiário esta manhã que a Rússia está se oferecendo para ajudá-los também em seu projeto nuclear, então eles certamente estão envolvidos. Então, nós temos Israel agora, que iniciou um conflito com o Irã. O Irã não está recuando no momento, e a Rússia comentando, a Turquia comentando, a América se envolvendo. Nós temos essa tempestade perfeita que está muito próxima do versículo 40, versículo 44, desculpem. Agora, aqui está a questão. Se o que estamos vendo agora, notícias do Irã, notícias da Rússia, e isso continua crescendo a ponto de agitar a Turquia a fazer o que ela vem dizendo que fará há anos, que nos levará a Jerusalém, eles gritam. Leve-nos para Jerusalém, leve-nos para Jerusalém. Se isso causar isso, quais são as implicações? Bem, será o versículo 45, e este rei armará suas tendas reais entre o grande mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo, mas ele chegará ao seu fim, e ninguém o ajudará. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. E naquele tempo livrar-se-á o teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. Então vocês podem me explicar isso em inglês simples, verso 44, 45 e capítulo 12, verso 1. Alguém pode tentar? Então, o versículo 44, voltarmos apenas para ter uma visão completa, mas as notícias do leste e do norte o perturbarão. Falando da Turquia, temos aqui, já discutimos isso, portanto, ou por causa disso, por causa destas notícias ou novidades, o rei do norte, a Turquia, sairá com grande fúria para destruir e exterminar completamente a muitos. E este rei armará suas tendas reais ou sua semente de governo entre o mar Mediterrâneo e o Monte Glorioso. Deixe-me interromper você aqui, vamos dar uma olhada nisso. E lembrem-se, estamos falando de locais literais, não estamos falando do povo de Israel, não estamos falando de judeus. E lembrem-se, ele está falando com Daniel, certo?
Esse Daniel conhece um local e o conhece como glorioso Monte Santo. É assim que ele o descreve, certo? Mas ele dá mais descrições do que está entre os mares. E se você puder ir até a tela, você poderá ver claramente que Jerusalém e Israel estão entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. E eu tenho que dizer que ela é realmente conhecida como uma terra gloriosa, mesmo hoje em dia, até mesmo entre pessoas que não são judias ou não são cristãs, nem de nenhuma religião desse tipo. Eles sabem que aquela é uma terra gloriosa e é por isso que tantas pessoas a desejam. Agora, você sabe, se realmente acredita que ela é gloriosa, se acredita que ela está abandonada ou desolada, como Ellen White nos diz, e sabemos que o fato de o Senhor tê-la abandonado não significa que o mundo não se refira a ela como terra gloriosa e por alguma razão ainda a cobice. Absolutamente. Então, temos a Turquia por causa das notícias do leste e do norte, que vão destruir muitos. Ele vai para a guerra e tem o segundo maior exército militar do mundo inteiro. Acho que a maioria das pessoas não percebem isso. Ele irá e estabelecerá seu governo em Jerusalém. E é exatamente isso que o povo da Turquia está dizendo: leve-nos para Jerusalém. E só para confirmar isso, para que não façamos as pessoas dizerem que estamos inventando coisas ou algo assim, vamos a alguns versículos apenas para estabelecer esta gloriosa montanha. Vamos para Daniel capítulo 9 e vamos ler o verso 16. Ó Senhor, segundo toda a tua justiça, rogo-te que a tua ira e o teu furor se afastem da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte. Então, isso está estabelecido na Bíblia. Ele não representa nenhum outro grupo espiritual de pessoas. É a localização literal da cidade de Jerusalém. E não podemos aplicar um símbolo aqui. Isso seria quebrar as regras. Quebramos as regras de Miller para fazer isso. Temos que manter as palavras literais, porque é exatamente como está no fluxo. Então, se você quiser continuar na gloriosa montanha sagrada, é só entrar aqui e diz que plantou os tabernáculos do seu palácio. A Turquia é um califado e eles são um povo nômade. Essa é a história deles e o palácio que eles construíram no topo é, na verdade, feito em forma de tenda. É um prédio, mas com uma tenda. E esta palavra tabernáculo significa tendas, as tendas do seu palácio. Então é muito compatível, ela corresponde às pessoas que realmente virão e farão isso. E isso não se refere ao seu centro de adoração, está se referindo ao governo deles, sua sede de governo, que será transferida para governar a partir de Jerusalém, o que é muito significativo e ainda não vemos isso. E é também por causa da frase aqui, é um estado religioso, são os tabernáculos do seu palácio. Correto, são as duas coisas. Então, a palavra tabernáculos está conectada ao tabernáculo, que é como um templo. Então, seu tabernáculo, seu palácio, o califado, que é essa estrutura de igreja e Estado, será transferida para Israel. Essa é uma afirmação e uma declaração bastante significativa. Mas é aí que entra a fé. Acreditamos que o que a Bíblia diz realmente vai acontecer. E eu só quero deixar claro, você sabe, isso provavelmente é muito novo para algumas pessoas e certamente, talvez, pareça estranho porque não é necessariamente a interpretação popular, mas fomos consistentes durante todo esse capítulo, seguindo as regras de Miller e entendendo que no começo o anjo está nos dando a interpretação. Então, não estamos trocando de marcha no meio do caminho ou trocando de cavalos no meio do caminho, continuamos com a interpretação
interpretação que o anjo deu, entendendo que esse é o significado literal. Então é aí que podemos chegar a esse entendimento agora. Muitas pessoas gostam de espiritualizar a partir do verso 40 e fazer coisas diferentes, mas não podemos mudar na metade do capítulo. Não há nenhuma indicação. Não há nenhuma indicação de que agora seja a hora de uma maneira diferente de interpretar. Agora, também acho muito importante lembrar que já há duas coisas que estão misturadas no Adventismo e que, na verdade, não precisam ser misturadas, e é que quem quer que seja o Rei do Norte também é o Anticristo ou o chifre pequeno. Certo, duas coisas totalmente separadas. Totalmente separadas e totalmente diferentes. O Rei do Norte não precisa ser o Anticristo. Então isso significa agora que você sabe que a Amazing Discoveries acredita que a Turquia é o Anticristo? Absolutamente não. A Bíblia é bem clara sobre quem é o chifre pequeno. A Bíblia é muito clara sobre quem governou durante a Idade das Trevas, que foi o papado. E sabemos que eles voltarão, mas na verdade voltarão por um período muito curto de tempo, como muitos de seus estudos sobre a contagem regressiva final e o dia do julgamento mostraram. E Ellen White nos disse que agora é a hora das filhas, que na verdade são os ex-protestantes dos Estados Unidos, e elas eventualmente devolverão seu poder ao papado, mas isso só acontecerá depois que o tempo de graça terminar, por um período muito curto de tempo. Então, há um pouco de agotação excessiva em relação ao papel do papado. O papado não está trazendo a lei dominical, é a América protestante que implementará a lei dominical. No entanto, é a sua marca de autoridade. Então isso não diminui em nada, mas precisamos superar a ideia pré-concebida de quem quer que seja o Rei do Norte significa que tem que ser o Anticristo, e isso na verdade não é verdade. É isso mesmo. E também aqueles que acreditam que este é o papado dizem, bem, aí está, ele chegará ao fim, pouco antes do fim do tempo de graça. E isso não é bíblico, porque em Apocalipse 18 vemos a destruição de Roma na vinda de Jesus. E também vemos na quinta praga que já há escuridão sobre a besta. O papado tiveram desaparecido até o fim do tempo de graça. Qual o sentido de tudo isso? Isso tornaria tudo isso falso, então há outra razão aí. Sim, com certeza, e há muitos outros motivos pelos quais você pode querer participar, mas a principal coisa que quero dizer é que a ideia de que tem que ser o Rei do Norte, tem que ser o papado, quebra essa ideia assim que você começa a estudar o capítulo inteiro, porque o Rei do Norte era, em algum momento, a Grécia, e o Rei do Norte então se tornou a Turquia, em algum momento a Turquia, e havia um rei, e havia, você sabe, e assim por diante. Então, há a Grécia e a Turquia, e nunca foram o anticristo. Então, também me lembro de uma declaração no Espírito de Profecia, onde ela diz que podemos ter menos a dizer em algumas linhas sobre o papado. Então, precisamos abandonar essa mentalidade de que tudo tem que ser sobre o papado. E não estamos dizendo, não estamos diminuindo o seu papel. O papado tem seu papel, o Rei do Norte tem o seu papel, as filhas da América Protestante têm o seu papel. Todos têm um papel na profecia, mas nem todos têm o mesmo poder. Temos que abandonar essa mentalidade de focar somente em um sistema, porque na Bíblia Deus nos deu todos esses jogadores por um motivo. Absolutamente. Agora, Jacó, você quer continuar depois da montanha? Claro. E isso ainda está em Daniel capítulo 11, verso 45. Mas ele chegará ao fim e ninguém o ajudará. Então explique isso às pessoas em um inglês simples. Ok, então o versículo 45 está dizendo que a Turquia vai estabelecer sua sede de governo em Jerusalém, e a parte final deste versículo diz, no entanto, ele chegará ao seu fim, e o contexto seria em Jerusalém, e ninguém o ajudaria, e então diz, é aqui que começa Daniel 12, 1, e naquele tempo... E que tempo é esse?
Quando a Turquia chegar ao fim em Jerusalém, Miguel se levantará, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Ok, então, deixe-me fazer uma pausa aqui por um segundo. Então temos Israel. Não, temos a Turquia indo para Jerusalém. Então eles serão removidos de Jerusalém. E naquele tempo, o que significa que esse é o sinal para Miguel se levantar no tempo de angústia que estará começando. E se Miguel está de pé, o que isso significa? O fim do tempo de graça. Então, agora temos um sinal de quando o fim do tempo de graça ocorrerá. Vocês percebem isso aqui? Isso é realmente grande, isso é realmente muito importante, porque é possível ver que esses jogadores estão começando a ter novidades e que isso funciona como um fluxo. Para mim, isso é realmente muito grande e acho que precisamos prestar atenção nisso. E se você ainda não teve a oportunidade de realmente estudar e se aprofundar em Daniel 11, eu recomendo fortemente, porque é muito importante saber quem é esse jogador que chegará ao fim e sinalizará o fim do tempo de graça. Agora, não estamos dizendo necessariamente que esses eventos que estão acontecendo hoje no Irã são exatamente os que vão desencadear a Turquia. Eles podem ser, e podem ser apenas parte da agitação, e haverá mais a caminho, mas de qualquer forma precisamos ver isso como parte dessas notícias. Porque, como você está dizendo, notícias no plural, certo? E já houve notícias. Vejam no livro de Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. Ele fala sobre algumas novidades, como a guerra da Crimeia, a guerra da Turquia, essas coisas. Agora que chegamos lá, estamos mais avançados na linha e vemos todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Temos um Papa americano, falamos mais do que nunca sobre a lei dominical. Temos notícias do leste e notícias do norte. Talvez isso diminua agora mesmo. Se for assim, louve ao Senhor, porque o povo de Deus não está pronto. Precisamos de mais tempo. Mas se não, se esta for a notícia final, significa que estamos realmente perto do fim. Isso significa que o povo de Deus precisa agir rapidamente, porque não há mais muita coisa para acontecer. Bom, isso é muito grande, sabe? Eu nunca ouvi falar que houve eventos que pudessem marcar o fim do tempo de graça. Isso é algo que eu nunca ouvi antes, e quando aprendi isso, fiquei surpresa ao ver que Deus deixaria um marco na história para ajudar seu povo. Porque lembrem-se, este será um momento de grande turbulência e confusão ao redor do mundo, e nós vamos dar o alto clamor. O selamento está chegando e o fim do tempo de graça está prestes a chegar. E quando virmos o que está acontecendo no Oriente Médio, na Turquia, em Jerusalém, saberemos que o tempo é muito curto e nossa urgência é grande. E eu acho maravilhoso como Deus preparou isso para o seu povo, para que eles estejam prontos e sejam capazes de preparar outros a tempo. Quero apenas acrescentar que esse realmente é um ponto magnífico, porque o fato de Deus marcar o fim do tempo de graça com um evento histórico, eu nunca soube. Nunca soube o que era o evento, eu nunca soube que havia um evento. Pensei que sempre seria um mistério, mas até que ponto Deus marca isso? Porque na Bíblia, à medida que estudamos, vemos cada vez mais que ele marcou grandes mudanças com eventos históricos, e então o fato é que isso realmente acontece. E eu também quero dizer que isso acrescenta ímpeto, porque se você pensar sobre isso, nós estaremos pregando o alto clamor, dando a mensagem final de alerta ao mundo. Não receba a marca da besta, aceite o sábado, siga o Senhor, siga em frente com seus mandamentos. Não siga o ídolo do falso sábado, e ao mesmo tempo, o que dará urgência à mensagem é que vemos ventos nas guerras que acontecem no Oriente Médio, e nós diremos, olhem, isto aqui é um sinal de que o tempo de graça está acabando. Agora é a sua hora de ficar ao lado do Senhor. Agora ou por toda a eternidade, e isso realmente adicionará ímpeto, assim como aconteceu em 1840, assim como em 1840.
Uma citação do livro O Grande Conflito, ela diz sobre os eventos relacionados ao fim do tempo de graça e sobre alguns desses eventos, Daniel 11:45, conectado com Daniel 12:1, e o trabalho de preparação para o tempo de angústia são apresentados claramente, mas multidões não têm mais compreensão dessas verdades importantes do que se elas nunca tivessem sido reveladas. Mas isso mostra que elas foram reveladas. Sim. Elas foram e foram claramente apresentadas. Amém. Satanás observa para afastar toda a impressão que os tornaria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará despreparados. É por isso que estamos tendo um estudo como este, é por isso que estamos tentando despertar nas pessoas a ideia de que precisamos estar preparados para um tempo de angústia como nunca houve. Temos que procurar as marcas do caminho, temos que ficar atentos a esses eventos que estão acontecendo ao nosso redor. Não podemos estar dormindo. E eu quero ressaltar novamente que há um ponto nessa citação, diz verdades importantes. Então, esses eventos conectados a Daniel capítulo 12, verso 1, as coisas que levaram ao 12:1 são verdades importantes. Eles não são insignificantes, e se nada mais. Deixe que o que está acontecendo no Oriente Médio levar as pessoas de volta às suas Bíblias. Adquiram suas regras e estudem. Não sigam um homem, não sigam seu pregador favorito ou qualquer outra coisa, mas realmente se aprofundem na palavra e estudem a palavra. Amém. E eu me lembro da citação de Ellen White, onde ela diz: que o povo de Deus conheça o tempo da sua visitação. E você sabe, não queremos ser pegos de surpresa, nem de longe imaginar isso, sobre quando o tempo de graça vai terminar, certo? Então essas coisas, eu definitivamente concordo com Ellen White, são muito importantes. Então, vamos tirar um tempo para estudar. Amigos, quero dizer a vocês que não há dúvidas de que a questão oriental está de volta. O tempo de angústia, angústia qual nunca houve desde que houve nação, Daniel 12:1, está precisamente sobre nós, e somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações, que já existe, perturbação que não cessará até que Jesus venha. Eventos finais, página 12. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder, o mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Eventos finais, página 12.